Hoje nós vamos tratar sobre fé e nós percebemos que é um dos conteúdos bíblicos a quais a gente mais precisa desenvolver. Tem vários assuntos muito importantes para a nossa vida e crescimento espiritual na Bíblia, muitos e muitos. E sobre a fé não é diferente. Então nós vamos tratar hoje sobre esse assunto da fé. E por quê? Porque tem vários aspectos dessa nossa fé santíssima, dessa fé do tipo de Deus que está dentro de nós, a qual nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo, crescendo nela, não é isso? Amadurecendo nela. Então, se você ouvir as patinhas, não se importa não, que eu tenho um cachorro, tá certo? E ele tá me arrodeando, caminhando aqui na sala. Então, como eu estava dizendo, essa fé, ela precisa ser desenvolvida. Então, existem vários aspectos dessa fé para que nós possamos crescer e desenvolver. Ó, eu quero ler com você a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Olha que coisa interessante. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Você tem suportado dificuldades, angústias, tem vivido tempos difíceis? Pois é. Olha o que a Bíblia diz. Aí ela vai falar assim: elas mostrarão que sua fé é autêntica. Sabe, eu desejo muito que minha fé seja eficaz nesse tempo em que a gente vive aqui na terra, né? Como filho, como cristão, que a minha fé seja autêntica, eficaz, produtiva. Eu desejo ver resultados da minha fé. Eu não quero ter uma fé com tolice, com presunção, mas eu quero ter a minha fé baseada na palavra de Deus, firmada na palavra de Deus e produzindo resultados. Você deseja que sua fé produza resultados? Eu também. Por isso que eu estou lendo com você esse versículo. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. Então, queridos, a sua fé, ela é experimentada. A minha fé, ela é experimentada. Ela é purificada para ficar como ouro puro. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, eu desejo que minha fé venha produzir frutos de vida, frutos eficazes. E a gente percebe que para que a nossa fé venha produzir, ela precisa de várias coisas para isso, né? E hoje é uma ministração para alcançar o seu coração. Eu não desejo falar vários pontos da fé, mas eu queria abordar algo que está no meu coração, como sempre é assim que eu me proponho, algo específico sobre um assunto. Então, a nossa fé, ela precisa ter ações correspondentes. Olha, Tiago fala algo muito interessante. Eu quero ler com você em Tiago 2, capítulo 2, a partir do 20. Olha que coisa interessante. Contra insensatez, vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque, sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as tornaram a fé completa. Então, a minha ação e a minha fé em relação a coisas que estamos vivendo, ela vai produzir uma fé completa. Ela vai ser, sabe, a nossa fé ela é experimentada. E ela pode ser experimentada e ter um resultado positivo. Ela pode ser aprovada ou então ela pode ser reprovada.
Por quê? Porque quando eu vou agir diante das situações, eu vou me posicionar diante das situações, a minha fé precisa ter uma ação correspondente. Que ação correspondente é essa? A minha fé precisa estar firmada na palavra de Deus, no que Deus diz, no que Deus falou, naquilo que Deus revelou ao nosso coração. Muitas vezes a gente fica agindo como que Maria vai com as outras. Eu fico agindo conforme o que todo mundo diz. Mas não é assim que Deus deseja. Você sabe essa época em que o mundo está vivendo, essa época que o Brasil está vivendo, nós estamos vivendo essa época do coronavírus, né? Estamos reclusos dentro de casa, participando de uma quarentena, e muitas coisas chegam até nós. Mas o que vai importar? As nossas obras, junto com a nossa fé, elas serão aprovadas, experimentadas, e como ouro fino vai trazer frutos de alegria, vai redundar em experiências maravilhosas na nossa vida. Sabe, Paulo ele diz que o combate a qual nós vivemos é o bom combate da fé. A Bíblia chama bom combate da fé. A Bíblia não chama mau combate da fé. Você sabe que Jesus Cristo já venceu todas as coisas. Nós não vamos vencer. Ele já venceu e nos deu a vitória. Agora, o que nós vivemos a cada dia na nossa vida é combatendo o bom combate da nossa fé. Não é a fé do outro, não é a fé do meu esposo, nem das minhas filhas, do meu genro, mas é minha fé. Eu vou desenvolvendo esse bom combate da fé, com obras, com ações correspondentes, de acordo com aquilo que eu estou vivendo. Eu não posso esmorecer, eu não posso desmaiar na minha fé, eu não posso desistir na minha fé, eu não vou naufragar na minha fé, mas eu quero usar a minha fé de acordo com os princípios bíblicos para eu usufruir daquilo. Então, Tiago diz que a fé e suas ações atuam juntos. E assim, as ações tornam a fé completa, a fé produtiva. Eu já falei em outro vídeo, que eu não posso alimentar ou fazer minha fé crescer com outras coisas, mas com a palavra de Deus. A minha fé, ela é provada, e o intuito que eu tenho é que ela seja aprovada. Então, ela é experimentada, mas ela precisa ter um resultado positivo. Quando eu exerço a minha fé, em relação a alguma circunstância, ela precisa ter um resultado produtivo. Porque uma coisa é eu ter o conceito sobre fé, todos os princípios sobre fé que a palavra de Deus diz. Outra coisa é eu pegar esses princípios, esse conteúdo, essa sabedoria sobre fé e aplicar na minha vida. Uma coisa é só conhecer como instruções. Outra coisa é viver essas instruções e produzir resultados. Isso é o que vale a pena. Às vezes nós temos tanto conhecimento, mas não sabemos colocar ele em prática. E eu poderia te dizer que a sabedoria bíblica, a sabedoria que vem de Deus, é aquela sabedoria que coloca em prática o conhecimento adquirido. Então, assim, falar sobre fé é importante e eu devo fazer isso. Estudar sobre fé é importante e eu devo fazer isso. Porque isso é a base para que eu possa aprender. Mas eu preciso trazer esses conceitos e aplicar na minha vida. E junto com as obras que eu vou vivendo e praticando, a minha fé vai trazer o resultado que eu preciso.
Então, queridos, isso é algo muito pessoal. Isso é algo que só você pode fazer por você mesmo. É algo que só eu posso fazer por mim mesmo. Olha, eu quero ler aqui contigo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Lute o bom combate da fé. Paulo está falando assim, que nós precisamos, ele fala isso para Timóteo, mas você sabe que as cartas é para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, as cartas são para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz assim, 1 Timóteo 6,12, lute. Então sou eu que luto, é você que luta a sua, o bom combate da fé. Paulo já determina, a Bíblia já determina que é um bom combate. Irmãos, não é um mau combate, é um bom combate. Então é você que luta o seu bom combate da fé. Sou eu que luto a minha parte. Porque, sabe, queridos, nós não podemos ficar dependendo da fé dos outros. O Pai deseja que nós venhamos crescer na nossa própria fé santíssima. Amém? Então, assim, apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado. E que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Então, o que eu quero trazer para nós hoje é que nós precisamos, desenvolver a nossa fé e saber que a nossa fé, ela está sendo experimentada, ela está sendo provada e ela deve ser aprovada por causa das nossas obras, das nossas atitudes correspondentes, de acordo com a palavra de Deus. Porque eu não posso viver à sombra da fé dos outros. Eu preciso ter as minhas próprias experiências. E é algo que eu não posso fugir como cristão. É algo que eu não posso fugir como filho de Deus. É prazeroso termos as nossas próprias experiências com o Senhor, com a nossa fé. E só assim produz resultados de glória, produz crescimento e avanço. Eu quero ler contigo. Vamos lá, Efésios. Olha só. Efésios, eu vou ler o 5, Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós venhamos desenvolver a nossa fé. Nós percebemos que, às vezes, nós estamos amedrontados, confusos, em dúvidas, em questionamentos. Mas, interessante algo, irmãos, a gente, se não precisássemos de fé aqui, Deus não tinha solicitado isso de nós e Deus já não tinha colocado dentro de nós, porque cada um tem uma medida de fé. No céu, com o Senhor Jesus Cristo, eu não vou precisar de fé, irmãos. A fé eu preciso dela aqui. Eu preciso da fé aqui. Então, como é bom saber sobre os fundamentos da fé. Como é bom estudar sobre fé. Como é importante e valoroso. Mas é muito importante saber colocar todas essas coisas em práticas. Porque senão será só conceitos, será só barulho, conhecimento que só produz barulho, mas não produz vida vivida com o Senhor. Eu desejo muito que a minha fé, ela produza a cada dia resultados de glória, frutos benéficos. Eu sei que para que a minha fé produza esses resultados, eu preciso agir de acordo com os princípios bíblicos para a fé.
Eu preciso conhecer tudo isso. Mas eu não posso me negar, combater esse bom combate da fé, que só eu posso fazer com a minha própria fé. Só você pode fazer com a sua própria fé. A gente olha as circunstâncias maus, circunstâncias difíceis e desafios. A gente, como cristão, a gente não pode olhar para eles com medo, atemorizados ou aterrorizados. Como Kenneth Hagin fala, é mais uma oportunidade para vermos o poder de Deus sendo manifestado na terra. Quando chegam os desafios, quando chegam os problemas, quando chegam as circunstâncias. Então, quando nós unirmos a nossa fé, baseada na palavra de Deus, e nós damos frutos, nós produzimos obras, nós vamos ver que foi aquilo que Deus justamente queria para mostrar o seu poder aqui na terra. Então, a vontade de Deus é mostrar o seu poder aqui na terra. A vontade de Deus é mostrar quão poderoso é e eficaz é, quão sobrenatural é a sua palavra. Mas eu preciso pegar a minha fé e agir de acordo com aquilo que eu estou vendo. Quando eu digo de acordo é, se as circunstâncias vêm contra mim, eu vou contra elas com a minha fé e com a palavra de Deus. A fé que está depositada no meu coração. A fé do tipo de Deus. A fé que nós precisamos todos os dias. Queridos, nós precisamos da nossa fé todos os dias da nossa vida. Para várias circunstâncias na nossa vida. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. A cada dia que nós amanhecemos, precisamos exercer um novo nível de fé. E é isso que eu quero deixar para você, para que você medite sobre isso. A minha fé e a sua fé está produzindo resultados, frutos de glória. Ela está sendo de acordo com o que a palavra diz. Ou eu estou só com conceitos e não estou colocando em prática aqueles conceitos, aquela revelação adquirida. Há uma necessidade de colocar em prática a revelação adquirida para que nós venhamos a amadurecer na fé. Amém? Então é isso para hoje, para o nosso culto de quinta-feira, esse assunto que estava no meu coração. Eu digo, tenha uma boa noite, medite sobre essas coisas e a gente sempre costuma dizer, né? Vá em paz e pratique a palavra que você ouviu.